Olá a todos, estamos aqui no nosso podcast especial. Eu e o professor Hernani estamos aqui substituindo os alunos. Iremos fazer um bate-papo com o nosso querido delegado Neymar, que é da Delegacia de Investigações de Homicídios, e o investigador Fernando. E vamos falar de um tema que teve uma alteração recente, né, Hernani, sobre o feminicídio. Hernani, queria que você começasse aí a puxar algumas perguntas sobre esse tema, que você é da área. Ok, obrigado pela oportunidade, obrigado aos colegas que eu tive o prazer de conhecer recentemente, não conhecia, né, o Dr. Neymar, o investigador Fernando, tive a honra de conhecê-los aqui, e no bate-papo aqui que a gente teve aqui um pouquinho antes do podcast, né, a gente começou aí a entender aí como funciona, então a gente resolveu trazer aqui para vocês como são os bastidores, né, de uma investigação, como que funciona uma investigação, só que todos os crimes, né, a maioria dos crimes dependem de uma investigação, então não teríamos tempo hábil para falar de todos os tipos de investigações. Então nós elegemos hoje falar especificamente do homicídio, mais detalhadamente do feminicídio, que recentemente houve uma alteração, né, na lei, em que o crime de feminicídio ele se tornou um crime autônomo, e aí a gente trouxe aqui, né, os nossos convidados para falar sobre o tema. Então a gente vai partir aqui do início, né, vamos começar a perguntar para o Dr. Neymar, né, para ele deixar claro para a gente o que seria um feminicídio. Doutor, o senhor explica para a gente, por favor? Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui. Como o professor falou, antigamente não, né? Poucos meses atrás, o feminicídio a gente acabava colocando numa qualificadora do crime de homicídio, né? Agora se tornou um crime autônomo, então é todo crime praticado contra a mulher na condição do sexo feminino, tá? E o que seria essa condição do sexo feminino? Seria uma violência doméstica, ou seria, por exemplo, uma discriminação, ou até um menosprezo na condição de mulher. Então, dentro dessas características, desses aspectos, nós podemos falar de um crime de feminicídio. Ótimo. Então, tendo esse viés, né, tendo essa conotação, eliminando a vida, matando uma pessoa com esse viés, nós chamaríamos isso de feminicídio, então. Sim. Né? Ótimo. Bacana. Então, vamos lá. Dando um segmento, eu sempre, né, mesmo na condição de advogado, de professor, é uma curiosidade que sempre vem pra gente, né? Quando se tem um crime, para nós, quando chega no fórum, tá tudo resolvido, tá tudo explicado. Mas a grande expectativa é tirar agora a informação dos nossos colegas, nossos convidados, né? E eu vou direcionar agora pro Fernando, né, o nosso investigador-chefe aqui, que eu tive o prazer de conhecê-lo. E vamos lá, Fernando, chegando no local de crime. Vamos lá. Partir da onde? Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Uma vez mais, um grande prazer em receber o convite de vocês. E aproveitando o gancho do meu delegado, o feminicídio é um homicídio em que a vítima é mulher, via de regra. A investigação básica é parte do local do crime. Nosso trabalho inicial é de análise daquele cenário. Partimos praticamente do nada, decorrente de uma tragédia. Cabe à investigação colher todas as informações, os vestígios, os indícios que possam levar ao levantamento de hipóteses, e com o evoluir da investigação, essas hipóteses precisam ser comprovadas ou não. A comprovação dessas hipóteses nos traz as evidências que traduzem as provas e, ao final, no inquérito relatado, levar todo o episódio para que o Ministério Público e a Justiça possam analisar e aplicar o melhor desfecho no caso concreto. Olha que interessante, gente. Eu ia falar, olha que legal, mas como a gente está falando de homicídio, né, não é muito bacana falar legal, né? Mas olha que interessante. Chegamos num local e que tem um corpo, tem uma vítima, tem uma pessoa morta. Descobrir o motivo, né, já é uma dificuldade imensa. E aí descobrir quem foi que fez, né? Lógico que uma coisa está meio que ligada na outra, mas, doutor Neymar, e aí? Começar da onde o Fernando já disse. Complicado. Vamos a um caso concreto? Vamos. Para a gente ilustrar um pouco melhor. Nós tivemos um caso no ano passado, né? Uma mulher, uma babá, teria sido morta ao lado do local onde morava. Ela teria sido queimada e com sinais de violência sexual também. Então chegamos naquele local, tinha aquela cena. Então levantamos todas as possibilidades, né? As informações. E no primeiro momento, a gente levantou uma possibilidade de ser um ciúmes de uma ex do atual namorado, e a investigação estava indo por esse caminho.
E em determinado momento, a equipe de investigação continuou, conseguimos uma testemunha que falou que ouviu de um indivíduo que teria matado essa mulher, e chegou a essa informação no primeiro momento. Nós começamos a ver o passado, os antecedentes dessa pessoa, e ele tinha um caso semelhante em São Paulo, o que aumentou a nossa desconfiança, né? E pedimos um mandado de busca na sua residência. Fomos à residência e, ao ser interrogado, ele acabou confessando. A gente acredita que ele teria assediado essa mulher diante da negativa, acabou matando. Então, um caso típico de feminicídio, logicamente, não vai ser aplicado esta lei, né? Vai ser uma lei antiga. Então, é um caso que a gente abriu várias possibilidades. Nós ficamos meses trabalhando outras possibilidades. Não tínhamos levantado, no primeiro momento, a possibilidade de feminicídio, e com o tempo, no decorrer da investigação, acabou comprovando isso aí. Então, o feminicídio não é só quem está com a medida protetiva, né? Não. Inicialmente pode ser um homicídio comum, e aí só com a investigação que vai chegar. Isso. A investigação, né, busca reconstruir aquele fato criminoso, com alguns ingredientes. A colheita do depoimento de uma testemunha, ou a reunião de imagens de câmeras que possam nos direcionar a dinâmica do fato, os laudos periciais. Então, toda evidência ali é importante para nos dar um caminho e, como eu disse de início, confirmar uma hipótese. Ótimo. Da responsabilidade daquele sujeito, nosso investigado. Né? Sim. No caso da medida protetiva, para mim foi um dos grandes avanços, tá? na defesa da mulher. Em relação Até explica ela para a gente, né? Como a gente está no sem juridiquês, né? O que seria a medida protetiva? Isso é mais afeito à Delegacia de Defesa da Mulher, né? Quando a mulher ela pede algumas medidas que, né, para o delegado, e vai representar o juiz. Geralmente, vou dar um exemplo claro, sem juridiquês. Não pode se aproximar, né? Não pode conversar, não pode... tem outras medidas. A mais comum seria não se aproximar, para ficar mais, para a gente não ser menos sob pena técnico. de ser preso. Né? Sob pena de ser preso. Aí é um crime autônomo. Se ele descumprir essa medida protetiva, ele vai preso. Tá? Então, independe da medida protetiva. Em relação ao feminicídio, a mudança, é uma crítica que eu faço, não em relação ao feminicídio, mas a qualquer outro tipo de crime. E quando há esse aumento muito grande de pena, né, a gente vê muito um direito penal simbólico, um direito penal que, na prática, não vai ser aplicado. Então, eu prefiro que fosse uma pena menor, mais comprida, do que uma pena maior para mostrar para a sociedade que é uma pena expressiva, e, na verdade, a gente sabe que no dia a dia ele não vai cumprir essa pena. E o que seria essa medida não cumprida, essa pena não cumprida? Para explicar para a gente. O professor, o doutor, pode explicar para a gente. Dentro do direito penal, dentro da área do direito criminal, tem uma parte relacionada às pessoas que já foram condenadas, né? Então, uma vez que a pessoa já foi processada, foi condenada, já tem certeza que foi ela que praticou o crime, ela vai receber uma retribuição pelo mal que ela causou. Então, ela recebe uma pena. Essa pena ela tem por finalidade ressocializar, ou seja, a ideia, né, como a gente está no sem juridiquês, há muitos anos atrás, a expectativa de vida das pessoas era de 50 anos, 50, 55 anos. Então tinham-se penas de 30, 25, 30 anos. Por quê? Essas penas eram aplicadas, né, ainda são aplicadas, quer dizer, para as pessoas que têm mais de 18 anos. Então você calcula mais ou menos uma pessoa que praticou um crime com 20 anos de idade. Se ele recebeu uma pena de 30, ele vivia 50, significa que ele nunca mais ia voltar para a sociedade, ele ia morrer dentro da cadeia, né? Só que a expectativa de vida subiu muito. Hoje a expectativa de vida subiu para os 85 anos. Então, ou seja, uma pena de 30 anos tornou-se mais fácil com que a pessoa, mesmo pegando uma pena alta, ela volte para a sociedade. Então isso causou um incômodo social, né? Causou um incômodo na sociedade porque aparentemente aquela pessoa condenada ia ser extirpada do convívio da sociedade, não ia voltar mais. Só que agora eles estão voltando. Isso incomodou. Então, por pressão da sociedade, o legislador resolveu aumentar mais a pena. Com essa ideia de que se aumentar mais a pena, a pessoa fica mais tempo na cadeia. Lê do engano. Porque aumenta-se a pena
e aumenta-se os benefícios em que ela pode sair de forma antecipada. Então, se ela trabalhar, se ela estudar, anualmente, né, tradicionalmente, sai um decreto do presidente da República perdoando parte da pena. Então, como o Dr. Neymar falou, muitas vezes a pessoa recebe 30, 40 anos de pena, mas efetivamente presa numa unidade prisional ela fica 12. Professor, tem uns casos agora do Maníaco do Parque, né? Tá prestes a sair. Né? Tá prestes a sair. Prestes a sair. Legal, né? E aí, Fernando? Vamos lá. Né? Agora a gente vai vamos extrair a prática, gente. Agora, né, aqui é sem juridiquês, então vamos extrair aqui da fonte. Chegou no local do crime, descobriu o autor, descobriu a motivação, o réu confessa. Como segurar a raiva de não fazer justiça com as próprias mãos? Pois bem, a investigação, acima de tudo, tem que ser permeada de muita inteligência, né? Sobretudo de muitas garantias até para aquele sujeito que cometeu um crime extremamente grave. E a forma da gente conseguir extrair essa evidência dele sem se imbuir de raiva é se conectar com aquele ser humano, que apesar de criminoso, merece o mesmo respeito. A partir disso, fazendo essa conexão pessoal com ele, deixa ele mais à vontade, de tal forma que ele detalha mais a circunstância, a mecânica do fato, e que resulta de uma decisão mais justa para ele próprio no futuro breve, então, ao final do processo. Então, nos filmes que você bate na pessoa. Não, isso não existe. Isso não existe há muito tempo. O propósito é realmente proporcionar um tratamento firme, mas daquele semelhante ao que eu gostaria de receber, sem perder a linha, evidentemente, como o senhor disse, sem se contaminar com raiva, porque para nós é um número, é um sujeito que merece o nosso respeito, e a gente vai fazer o trabalho com muita transparência, principalmente para poder olhar nos olhos da família daquela pessoa que sofreu um mal irreparável, no caso a morte de alguém, e tentar, com o nosso trabalho, trazer um pequeno conforto para uma dor imensurável. Bacana, né? Gente, nós estamos conversando aqui, né? Não me recordo se foi mencionado, mas eles são de uma delegacia especializada em investigação de homicídios, né? E aí eu vou perguntar pro Dr. Neymar, né? A diferença, né? Quando eu passo, né? Vocês que querem ser delegados de polícia, quando vocês passarem, são uma delegacia comum, vão fazer tudo, né? Roubo, furto, tráfico, mas trabalhar numa especializada. Qual é a grande diferença de trabalhar numa especializada e trabalhar numa delegacia geral que investiga todos os crimes? Olha, todos têm sua importância de igual modo, de igual maneira. Logicamente, com o tempo, você adquire algumas especialidades, né? Algumas facilidades numa investigação. No homicídio, por exemplo, a gente gosta muito das pessoas que sabem lidar muito com o psicológico, né? Não só o psicológico próprio, como também entender o psicológico da pessoa, do investigado. Então, tem as suas características, né? O homicídio é interessante porque você tem uma fundamentação, você tem uma motivação, né? Então, todo mundo, você vai matar por algum motivo, ou um ciúmes, ou uma dívida. Por exemplo, o crime de latrocínio, que é um roubo que deu errado, né? Que é bem mais complicado. Por isso que a gente não faz investigação de latrocínio, porque o latrocínio tem que ser uma equipe que está fazendo já investigação de roubo. Já sabe as características, quem está atuando naquela área, né? O modus operandi daquelas pessoas. Então, no homicídio, a gente brinca. Primeira coisa, tem que tomar um remedinho em tarja preta, entender um pouco eu dou muito valor para essa parte de psicologia e gostar, porque o homicídio realmente, né? Realmente só quem gosta mesmo que fica ali. Eu converso bastante com os alunos, principalmente alunos de primeiro ano, né? Eu sempre brinco, quem quer ser promotor, quem quer ser juiz, quem quer ser delegado de polícia? Porque essa é a realidade hoje, né, que a gente verifica. Aquela história de faroeste, de revolvão na cintura. Não, hoje, tanto o processo quanto a investigação, ela é permeada de inteligência, né? Nós estávamos conversando aqui antes, né, o Dr. Neymar e o Fernando trouxeram para nós aqui estatísticas. Então, né, eles trabalham com informações, trabalham com dados, né, determinado, que nem acabou de dizer, não é da delegacia deles, né, da latrocínio, mas veja, os policiais que são dessa especializada, eles têm uma noção, olha, nessa região, qual é o crime que mais acontece,
quem que permeia ali, quem que são, né, os ladrãozinhos ali daquela região, olha, determinada característica é de facção, determinada característica é de crime acidental. Então eles trazem essas informações. E de fato, gente, hoje, né, falo aqui quando chega pra gente no fórum, chega muito, muito tranquilo, né? Eu brinco que... Vem pronto. Eu brinco que o réu chega no fórum algemado chamando a gente de senhor, não senhor, né? Outra coisa é você se deparar com o criminoso na rua com arma na mão, solto, né? Que eles chamam no linguajar deles de bicho solto, né? Então, é bem interessante isso. É bem interessante essa vivência, porque já tira esse estereótipo da mente do aluno, que ele vai ser aquele policial de braço para fora na viatura, trocar tiro com bandido. Não, hoje a polícia trabalha muito mais com a inteligência, né? Foi uma curiosidade aqui, né? O Dr. Neymar e o Fernando comentando aqui com a gente, que trabalham com a psicologia, né? E é muito, muito, muito mais prático você tirar a informação do investigado na psicologia do que na força. Porque eu vou confessar para vocês aqui, como advogado, a gente ama quando a polícia tira a informação na força. Porque chega na justiça e a gente destrói tudo, a gente acaba com tudo isso. Porque como é que você confessou isso? Ah, confessei porque eu apanhei. Então essa confissão não tem valor, né? Agora, quando o réu confessa na delegacia e foi bem tratado, fala assim, apanhou? Não, não apanhei. Não apanhei. O que fizeram com você? Me deram café, me deram chá. Falei, como é que eu vou alegar isso na justiça? Se quiser, vou alegar que você foi bem tratado, por isso você confessou, né? Então, para nós, na área aqui é bem complicado mesmo. Ok. A gente, pegando um outro viés, né? Uma coisa que sempre aparece quando a gente fala em feminicídio, quando a gente fala em proteção das mulheres, sobre esse excesso de proteção, né? Aí eu deixo a pergunta para os dois, né? Lado tanto jurídica quanto pessoal. Essa proteção das mulheres é necessária ou é excessiva? Eu entendo por necessária, né? As mulheres na história, ela tem umas condições vulneráveis em relação, principalmente a mulher somente dentro de casa, com o marido. Hoje a gente vê uma dependência muito maior, mas isso não é a realidade para todos. Então, nesse momento, espero que não seja daqui a uns anos, né? Espero que seja uma coisa passageira, isso que a gente deseja. Mas, no momento, sim, em relação a essa vulnerabilidade, é necessário. Eu entendo que até mais que necessário, é fundamental. As mulheres merecem todo o respeito e não pode simplesmente por querer ou não querer de alguém eu decidir ceifar a vida daquela mulher pelo simples prazer do não, ou da continuidade no relacionamento ou não, ou qualquer discriminação. A ideia é realmente ter ferramentas efetivas, né, eficazes, né, múltiplas, que abranjam um manto de proteção maior possível. É isso que elas merecem. Aproveitando, professor, é importante falar em São José dos Campos, nosso índice de feminicídio que é muito baixo. Então, é um bom trabalho da DDM. Como funciona? Quando é caso de autoria conhecida, a investigação vai para a Delegacia de Defesa da Mulher. Quando é desconhecido, vem para a gente fazer a investigação. Mas é um trabalho muito bom, tanto da DDM, junto com o Ministério Público, Poder Judiciário, Guarda Municipal, as outras forças de segurança, com a Patrulha Maria da Penha, com visitas na casa das vítimas. Então, nós tivemos, ano retrasado, uma coisa que não foi falada aqui em São José dos Campos. Nós não tivemos nenhum feminicídio em São José dos Campos, ano retrasado. Então, uma cidade do porte de São José dos Campos, do tamanho de 800 mil habitantes, com a população flutuante. Então, esperam que seja um exemplo, uma referência para outros locais. Eu pergunto isso porque sempre vem, né, essas discussões, essas falas esporádicas, mas aparecem, né? A vida da mulher vale mais do que a vida do homem, né? Por que a mulher é mais protegida? Porque se eu matar um homem a pena é 30 anos, por que se eu matar uma mulher a pena é 40 anos? Então traz esse viés, essa conotação. Mas é que o doutor, né, o Fernando e o doutor Neymar falaram, nesse momento é necessário, né? Por que nesse momento é necessário? Porque embora a Constituição tenha igualado homens e mulheres, essa igualdade ainda está no papel. Na prática isso não existe. Quantas mulheres estão presas porque mataram os maridos porque terminaram o relacionamento? Agora, quantos maridos estão presos porque mataram a mulher porque terminaram o relacionamento? Então, é uma coisa que é um pouco cultural, né, doutor? Ainda tem machismo, aquela ideia, né? Ainda vem esse resquício do país patriarcal, que o homem era o chefe da família, então a mulher acabou sendo submissa. Que culturalmente, cultura é difícil de mudar, né, doutor? Mudar cultura, mudar costume. Você muda com uma canetada, né? Não tem, isso é só com o tempo mesmo. Conscientização, né? Discutir sobre o assunto, sim. Por isso que a gente trouxe esse tema, né? Sim. E eu até trazendo outro caso prático que você comentou com a gente,
que não era feminicídio, era latrocínio, e depois acabou virando e caiu para vocês. Isso também acontece, né? Porque pode ser que Sim. inicia numa delegacia, aí Sim. chega ali, não finalizou, aí como que cai para vocês? Como funciona? Até que se defina, né, exatamente a especialidade, a nossa atribuição é reunir evidências, revelar aquele fato criminoso. Independente do viés que ela vai adotar adiante, a gente prossegue a investigação, independente de ser latrocínio ou homicídio. Vale lembrar que, aproveitando o gancho do senhor, que existe mais homens presos por homicídio do que mulher, o que revela que a mulher é muito mais inteligente que o homem. Então, por conta disso, a estatística, doutor, compartilhar com vocês, mostra o número expressivo de homens praticando homicídio e não mulheres. É muito comum, como a professora disse, a gente começar uma investigação de homicídio, está com um caso, e no decorrer a gente descobrir que a motivação foi patrimonial, né, e se torna um crime de latrocínio. Então não é raro, não. A gente pegou vários casos assim dessa. Como a gente já começou a investigação, a gente acaba terminando. Mas ainda assim a gente conclui. Conclui a investigação. Mas aí não vai para a vara do júri, vai para uma vara comum, criminal comum. Uma vara criminal comum. E numa investigação, qual foi a mais longa aí da história? Falou, nossa, essa demorou muito. E a mais curta? É muito variante. Fernando tem mais experiência. É muito variante. Posso... Para mim, a mais longa é que a gente não conseguiu descobrir ainda, né? A que está em aberto, né? Acho que a gente tem inquéritos, o último ano de inquérito que nós temos, 2021. Então, nós temos inquérito tramitando desde 2021, sem evidência suficiente para comprometer o autor do fato. Tem investigações de homicídio, que, como o senhor disse, a gente parte ali apenas de um corpo, de uma autoria desconhecida, que Aí eu vou puxar pro Fernando. Revela no outro dia. Pessoal, isso para mim, eu entendo que eles são gênios. Imagina você chegar no local do crime e ter um corpo, o corpo não fala. O Fernando esclareceu 3 crimes no momento, no local. Entendeu? Aí você chegar no local e falar assim, não, isso aqui foi isso. No último ano. Que acabou transformando essa investigação prévia ali numa prisão em flagrante. Fernando, conta esse segredo pra gente, Fernando. Não, a ideia é, primeiro, gostar do que faz. Se conectar com pessoas e aproveitar todo o ensinamento, a experiência e o dia a dia, como todo ser humano, errando e acertando, mas sem pressa, com muito cuidado, não deixando passar desapercebido realmente os detalhes, porque a definição da autoria de um crime extremamente grave deve ser muito cuidadosa. E realmente o detalhe é que faz a diferença. E às vezes cai no nosso colo, literalmente. Contar uma passagem. A gente estava atrás de uma pessoa, era um conjunto de casas, a gente ia na última casa. Que a gente viu um rapaz correndo. Viu a gente, por isso saiu correndo pelo telhado. Né? Nem vamos, o nosso objetivo naquela casa era, vamos lá. Aí fomos na casa. Aí o rapaz estava correndo, pulou dentro do carro, era o cara que a gente estava procurando. Né? Então ele fugiu da polícia e pulou, caiu no colo, né? Caiu no colo, literalmente caiu no nosso colo. Quando ele viu que era a gente. Tem que contar com essa sorte, né? Com essa ajuda do próprio cliente. Entendeu? Eu falo isso, gente, porque é extremamente importante uma investigação bem feita, um trabalho bem feito, profissionais capacitados e qualificados. Porque, infelizmente, o judiciário ele virou uma máquina de produzir processo. E acaba caindo na mesmice. Isso aqui é isso aqui é isso. E muitas vezes a gente vai para um processo para defender um cliente, um acusado, que está sendo acusado de algo que ele não fez. Não digo que ele não fez, mas não foi por aquele motivo que ele fez. Você imagina hoje com essa alteração da lei. Eu estou acusando alguém de ter matado alguém por feminicídio, pelo fato de matou por ser mulher. Ele vai pegar uma pena de 40 anos. Quando, na verdade, a motivação do crime não foi essa. Então, a investigação bem feita, trazendo à tona o motivo, olha, o motivo não foi esse, também ajuda a defesa. Então, isso é interessante, né? A investigação não é uma produção de culpados, né? Ela apura fatos, né, doutor? Então, a investigação bem feita, ela quer esclarecer o fato, independente se é pro bem ou pro mal, né? A gente procurou a justiça, independente do que vai ser essa justiça, né? Se é para absolver, se é para condenar. Né? Essa é a importância. A gente fala com o delegado, né? A Polícia Civil, é o primeiro garantidor da justiça. Então, se for fechado, está tudo fechado. A delegacia vai estar aberta. A pessoa vai ser apresentada no plantão policial. A importância de um plantonista policial, a gente fala, né? Então não tem especializado é melhor ou não é. Todos são iguais, todos têm
tem a sua responsabilidade no seu trabalho. Então, à noite, vai chegar numa madrugada, 3 horas da manhã, sua esperança vai estar na mão de um delegado, que vai analisar aquela situação, se é uma prisão em flagrante, se não é. A sua liberdade vai estar na mão desse delegado. E esse delegado, como eu falei, é um garantiador de justiça. O delegado é um operador do direito. Então, ele tem que ter essa ideia, essa noção. A importante é a responsabilidade em relação a isso aí. Porque por mais que alguma parcela, ainda que pequena, critica a ação da polícia, seja da polícia civil, da polícia militar, na hora que aperta é ali que está o socorro, né? É ali que eu me ajuda, tá aqui. Como se fosse a última trincheira. Última trincheira. Ótimo. Né? Andréia, na justiça, pra gente, né, pra quem não conhece, eu e a Andréia, nós somos advogados, então a gente trabalha lá dentro do fórum, né? A gente trabalha lá num ambiente bem mais tranquilo. E como que é o ambiente na delegacia? Como que é o ambiente dentro da Polícia Civil, principalmente aqui no estado de São Paulo? Pergunto pros dois. Eu arrisco dizer que a nossa equipe é praticamente a nossa família. A sintonia e a sinergia entre os colegas, entre o delegado que nos coordena, ela é tão legítima que as coisas e os atos do dia a dia acabam saindo no automático. E isso facilita muito o resultado do nosso trabalho, que é trazer a resposta para um crime de autoria desconhecida. Isso em qualquer ambiente de trabalho, né? Esse respeito mútuo, esse coleguismo. A gente fala, não precisa ser amigo, melhor amigo de ninguém, mas esse contato, esse respeito, né? É muito importante. Isso hoje na delegacia de homicídio, cada um com uma característica totalmente diferente. Você pega uma equipe, né, com cada um com suas manias, seus costumes, né? E a gente sabe lidar com tudo isso. A gente procura lidar com tudo isso e, graças a Deus, tem tido bom resultado. A ideia é aproveitar o que cada um dali tem de melhor na sua característica, para que a soma disso nos traga um resultado positivo. Muitas vezes, né, no crime de homicídio, ocorreu próximo de uma câmera ou tem radares para poder revelar evidência mais técnica. Ok, parece bem mais fácil. Mas muitas vezes é um corpo só, como o senhor mesmo disse, numa rua estrada erma, sem vizinhança. Largado, como assim diz, sem tecnologia alguma. Ou seja, não tem câmera, não tem radar, não tem foto, não tem vizinho, logo não tem testemunha. O que a investigação faz então? Resta o quê? Conversar com pessoas. Produzir a prova através do relato daquela pessoa que quer contribuir, que pode contribuir e principalmente que tem algo relevante para esclarecer aquele fato criminoso. Esse é o nosso cuidado. Volta a falar, né? No fórum pra gente, a gente já tem toda a estrutura pronta. Eles saem do zero, eles saem do nada. Ele não tem nada, ele tem um terreno baldio com um cadáver e vamos embora, vamos sair da onde? Quando não tem? E quando não tem o corpo? Exato. Que é o grande problema. E quando não tem o corpo, né? E aí? Sim, temos 3 casos aqui. O Fernando pode continuar em relação a isso aí. Foi público, isso alguns anos atrás, que o caso do goleiro Bruno, que enfim foi preso, denunciado, processado por homicídio sem corpo. E a Elisa Samúdio nunca apareceu. Sim, pois bem. Parece algo isolado, mas não. São José dos Campos acontece, né? Nós temos aqui... E os 3 casos, 3 pessoas foram denunciadas. 2 já vão para o plenário. E a outra, a primeira lá do Isaías, eu não sei se já está... na audiência de instrução. Eu acho que os 3 vão para o plenário. Então, mesmo sem corpo, teve denúncia, né? Aí, lógico que é sem juridiquês, né? A gente pode falar que é possível, viu, gente? Né? A gente vai falar de materialidade, mas é possível um exame de corpo indireto, pelas circunstâncias, pela forma como tudo ocorreu, presumir que realmente foi um homicídio. E sobretudo pela ausência. De testemunha também, né? Sim. Justamente. Sim. O caso do goleiro Bruno foi a materialidade para dizer que a Elisa Samúdio estava morta, basicamente em cima de testemunha. Então, estava em situação de perigo, estava sendo agredida, saiu... Mas é complicado, porque teve casos assim que você vai num homicídio e de repente a pessoa parece viva, né? Então você tem que ter uma convicção, uma certeza mesmo. Então tem que ser bem mais contundente essas provas para constatar isso aí. Reconstruir para nos levar o mais próximo da verdade possível. Mas é possível. Sim.
Então já fica a dica, não adianta sumir com o corpo que responde pelo crime, Vai né? responder mesmo. Aliás, são dois crimes, um porque matou, outro porque sumiu com o corpo, né? Sim. Muito bem, muito bem. Andréia, a atuação, né? A atuação dos nossos convidados, ela é essencial. Embora eles não tenham uma atuação direta dentro do Poder Judiciário, mas é o que eu falo, os promotores que não nos ouçam aqui, né? Mas o Ministério Público, que é o órgão que acusa normalmente na esfera criminal, ele não tem atuação na rua. Então, ele só fica sabendo o que a polícia entrega para ele. Então, um bom trabalho da polícia entrega boa estrutura para a acusação. Um mau trabalho da polícia entrega poucas informações, né? E nós temos, não sei se o doutor consegue trazer para a gente, ou o Fernando, alguma estatística de o número de boletins de ocorrência de homicídio, o número de homicídios esclarecidos, tem alguma coisa nesse sentido? Sim, felizmente, São José dos Campos é uma cidade de referência. Muito embora o Vale do Paraíba seja notícia no estado, como uma região considerada violenta, mas São José dos Campos acabou sendo uma ilha nesse contexto todo. Hoje a gente tem um índice, sem medo de errar, de 85% de esclarecimento, ou seja, cada 10, 8,5% a gente consegue esclarecer. Que é um número bem maior do que a média nacional. Altíssimo, gente, porque, olha, vou trazer essa informação para vocês. A nível nacional, a cada 100 boletins de ocorrência de morte a esclarecer, 10 são esclarecidos. Então, trazendo essas informações que eles estão passando aqui pra gente, aqui em São José dos Campos, de cada 100, 85 é esclarecido. Ou seja, é extremamente fora da realidade do resto do país. Tá? Porque o restante do país, a cada 100 boletins de ocorrência de homicídio, 10 são esclarecidos. Aí, fazendo um jogo rápido, 10 são esclarecidos, são 10 casos que vão pro fórum. Desses 10 casos que vão pro fórum, 7 são condenados e 3 são absolvidos. Então, se a gente fosse resumir, de cada 100 pessoas mortas, tenho 7 condenados. E aqui em São José dos Campos, eu tenho, de cada 100 pessoas mortas, eu tenho 85 respondendo o processo. Então, parabéns a vocês, é um índice bem alto, né? Fora da realidade, vocês mesmos sabem disso, né? Fora da realidade, até dentro do próprio estado, né? Não tinha esse conhecimento. Parabéns ao pessoal aqui de São José dos Campos, viu? Porque, né? Como eu falei, é uma coisa que já vem há décadas já, né? Um trabalho que começou lá atrás, com várias equipes, vários delegados, que teve essa continuidade. A gente está dando essa continuidade nos últimos anos aí. E esperamos, né, melhorar cada dia mais com relação. É uma construção, né? Ah, sim, a gente sabe que todo trabalho bem feito não saiu de uma única mão, né? Saiu de mãos, talvez até já passaram, já se aposentaram, deixaram o legado, né? E vocês estão aperfeiçoando cada vez mais. E uma vez mostrando esse trabalho, é importante, né? Tem uma prevenção geral na população. Para você ter uma ideia, em 2001, quando começou a estatística, São José teve 231 homicídios. Tá? Ano passado nós tivemos 47 homicídios. Esse ano, se Deus quiser, vai ser esperamos que seja, até hoje, está sendo o melhor ano da história de São José dos Campos. Estamos com 20 homicídios. Então, falta novembro, dezembro, se Deus quiser, não tenha nada de anormal nesses 2 meses, usando até essa data. Então, é uma coisa que a gente vai mostrando esse trabalho. É importante mostrar esse trabalho de investigação, é importante mostrar a punição, né? É importante mostrar que aqui em São José a possibilidade de uma pessoa praticar um crime de homicídio e ser descoberto é muito grande. Isso, sem dúvida, acaba revertendo no número de estatísticas de homicídio. Mesmo se sumir com o corpo. Mesmo se sumir com o corpo. Outra discussão, que até fiquei pensando aqui, já que a gente está falando aí sem juridiquês. Já aconteceu aqui, ou vocês já ouviram algum caso de uma pessoa ter sido condenada sendo inocente? Tem algum caso? Provável, Difícil, né? improvável. Porque a gente pegou assim em concreto, não. Já teve caso assim, durante a investigação, que a investigação apontou para uma determinada pessoa, chegou a sair a prisão, e a gente falou, essa pessoa não é ela. A gente mesmo recuou, a gente estava conversando ali fora, né? A gente recuou na investigação, falou, não vamos prender essa pessoa, porque está muito frágil essa informação, vamos para outra linha, e conseguimos realmente identificar quem seria o autor, e essa pessoa não seria o autor daquele crime. Mas condenação é bem... Porque, na verdade, como o professor falou, a gente sai, tem a denúncia para o Ministério Público, tem todo
né? A tramitação do processo. Do processo. Depois tem o plenário do júri, que são formados pelos jurados, né? Então, que a gente creio que não, né? E é o desejo que não. Tem vários filtros, né? Aquele trabalho investigativo, aquele caderno administrativo, que é o inquérito, ele passa por várias etapas, né? Ele é fiscalizado pelo Ministério Público, então todo esse filtro tende a convalidar ou não aquilo que a gente fez. Logicamente não é uma coisa infalível, né? A gente está sim, pensando, sim. pode acontecer, né? Mas a gente crê que durante a nossa investigação aqui não teve nenhum caso assim. Mesmo porque a justiça é formada por seres humanos, e o ser humano ele é falho por natureza, né? E a gente costuma usar uma expressão lá que pior que um caso não esclarecido é um caso mal esclarecido. Porque a gente não consegue produzir evidência ou produz evidência de forma equivocada, como o Dr. Neymar disse, e a investigação é confirmação de hipóteses. No exemplo que ele pensou, um sujeito foi identificado, reconhecido, teve até a prisão decretada, entretanto, a investigação evoluiu, com muito cuidado, sem pressa, e acabou revelando um outro viés, e o autor, muito embora fisicamente semelhante com aquele suspeito. E foi reconhecido pela vítima, Sim. né? É importante ressaltar que foi reconhecido pela vítima. Esse sujeito que teve a prisão decretada não era o autor, se parecia muito com o autor, e a gente evoluiu a investigação de tal modo que revelamos precisamente quem eram dois, no caso, eram dois autores, agiram em concurso. Então, a prisão em relação àquele sujeito não foi cumprida justamente para trazer essa prudência e evitar qualquer medida. E ele não foi denunciado, né? Nem foi denunciado. Você vê a importância da cautela numa delegacia de polícia de um reconhecimento pessoal. A vítima falando que tinha sido a pessoa. E mesmo assim... Então, mesmo assim, você tem que ter aquele tirocínio, aquele momento de você perceber que a vítima pode estar sendo falha ali É como nós, né? Chega a testemunha, no caso ali, era a filha da vítima, está dizendo que o autor é aquele sujeito. Como nós não vamos dar credibilidade para aquela informação? E uma vez identificado com tanta precisão num crime gravíssimo, como não representar pela prisão? Sim. Só por curiosidade, como que é feito? Geralmente a gente faz primeiro um enriquecimento fotográfico, a gente procura fazer um fotograma com várias fotos de pessoas semelhantes para não induzir a pessoa no reconhecimento. Então a pessoa vai ver aquelas fotos, vai apontar a pessoa, a gente confirma com certeza, tem certeza que a pessoa não tem nenhuma dúvida. Se a pessoa fala com certeza, a gente faz posteriormente o enriquecimento pessoal da mesma forma, não com tantas pessoas com foto, mas com 4, 5 pessoas também semelhantes para que ela proceda o enriquecimento pessoal. Aí uma vez confirmado o enriquecimento pessoal, isso vai, né, dando margem para a gente apontar aquela pessoa como autor. Essas cautelas que a gente procura realizar. Vale lembrar também, falando em cautela, o fotograma, que é aquela relação de fotos que é exibida à testemunha ou à vítima quando sobrevivente, ela contém apenas a foto, um número e o número do RG. Ou seja, não tem nome. Muito embora o familiar ou a testemunha tenha ouvido dizer, foi o fulano ou o beltrano que cometeu esse crime. Quando ela vai olhar, quando ela tem acesso àquelas fotografias que foram reunidas no curso de investigação, o que ela vê é um fotograma com imagem, número de RG e um número. Então ela vai reconhecer um número, não um nome de alguém, justamente para não viciar o depoimento ou o reconhecimento daquela testemunha. Teria um prazo, porque imagina, eu perdi um ente querido, né? Que alguém da família provavelmente vai fazer esse reconhecimento. Teria um prazo, sei lá, passou o luto, né? Ou não, depende da investigação. Depende. Tem casos que a gente tem que aproveitar naquele momento ali. Tá? É um caso que a gente, se não perder aquela janela de oportunidade, a gente procura respeitar sempre, né? Passar processo de luto, né? Mas tem casos excepcionais que a gente já procura ouvir naquele momento mesmo. Precisa usar a emoção da pessoa para tirar a verdade dela. E na verdade, o que acontece? Ela naquele momento ela vai falar, depois daquele momento ela não vai ter, ela vai sonegar informações. A gente percebe isso até em leitura. E confesso para vocês que no processo, quando a gente chama testemunha, quanto mais próximo do crime, mais ela quer colaborar. Justamente. Principalmente no caso de homicídio. Quanto mais longe do crime, fala assim, vamos me envolver com isso, o cara já tá morto, fulano tá lá, vamos me envolver com isso. Ela não quer mais se envolver porque ela fala, não, vai sobrar para mim, eu não quero. Então,
ela começa a pensar dessa forma, né? Então, às vezes, a imediatidade é bem salutar na investigação. E, naturalmente, o lapso, aproveitando o gancho do senhor, naturalmente o lapso temporal vai fazendo com que a gente vai perdendo lembranças, ou seja, aquilo que a gente consegue falar hoje com bastante propriedade, de forma bem detalhada, com o passar do tempo, isso acaba perecendo um pouco e prejudicando a prova. E isso é importante até para a gente, tá? Na investigação. Quando a gente vai no local, a gente faz uma recognição visiográfica do local. O que seria isso? É como se fosse uma perícia naquele momento. O policial vai, tira foto da rua, tira foto dali, tira foto daquilo, para depois, né, não apagar da sua memória. Então isso aí é um documento que a gente junta no inquérito. Então todo homicídio vai um policial no local. E todo policial faz essa recognição visiográfica. Né? A gente procura ver as características, algumas informações e fica no inquérito para a gente poder analisar depois. Logicamente tem o trabalho de perícia, mas é um objetivo um pouquinho diferente. É uma providência adicional, né? Que da análise do local, da recognição, a gente consegue descrever se o local estava chovendo, estava temperaturas, tinha asfalto, se tinha, se era dia, se era noite, se era próximo de comércio, se era distante de rodovia. Todas as informações são documentadas ali, como se a gente usasse um pró-memória. Até porque, vamos imaginar que eu seja designado para outra unidade. O meu colega que vai continuar, ele vai ter noção, pelo menos, daquilo que foi colhido na cena do crime. Com a mesma ideia. É como se fosse um gibi, né? Ilustrando para ele o que a investigação viu naquele momento no atendimento daquele local. Okay. Nós temos, caminhando para o final, o pessoal já está dando um alerta aqui para a gente, estamos caminhando para o final, né? Nós temos o nosso código, ele é de 1940, ele é um código muito antigo, não dá muito respaldo para a gente, né? E aí, fica aqui como minha última pergunta para os dois, né? Eu tirando algumas informações. A tecnologia, até que ponto ela ajuda na investigação de um homicídio, até que ponto ela atrapalha? Eu só tenho que agradecer. É inegável que a tecnologia é componente da nossa vida futura, isso não há o que se discutir. Não tem como voltar atrás. Né? É utilizado nas investigações a parte tecnológica? Sim, eu lembro que o doutor falou que agora estão gravando, né, audiovisualmente o depoimento. É muito mais célebre, né? Muito mais rápido. Então, às vezes, a gente vai para o local, a gente, vou intimar você para ir daqui 3 dias na delegacia. A gente já pega o celular mesmo e filma, né? Você está sendo ouvido, não tem, né, tem obrigação de falar a verdade, uma testemunha. Sim. E aproveite ali, já é transcrito e já juntado. Preserva todos os direitos daquele entrevistado, daquela testemunha, mas não deixe de documentar naquele momento que talvez nós não tenhamos o outro para produzir aquilo que nos parece importante. Aí acabou exatamente aquela, eu fui obrigado, né, sofri pressão, então a filmagem ajuda bastante. Aqui em São José dos Campos, né, a importância, né, a gente fala da prefeitura, né, no investimento em segurança. Então, por exemplo, São José, você é filmado em qualquer lugar. Aqui tem aquela muralha digital, né? Em qualquer lugar. Eu consigo levantar você, tem um fotossensor, que eu consigo ver de onde você saiu de São José para onde você vai. Né? Então, isso aí a gente traz pro inquérito policial, junta, então tem aquela prova, tá filmado, tá aqui. Né? Então, muitos casos. Então, a importância do investimento do município em tecnologia que acaba revertendo. Porque a criminalidade vai usar tecnologia. Também. Então, a gente vai ter que acompanhar na medida do possível. A plataforma tecnológica que a prefeitura dispõe na cidade nos ajuda e muito. E acaba indiretamente sendo um fator inibidor da prática criminosa, sobretudo no homicídio. Como disse o doutor, a chance de praticar um homicídio em São José e ser descoberto e responsabilizado é de 85%. Voltando até para o nosso assunto, que é o feminicídio, que a gente ficou, o professor até falou, quando é a morte da mulher, mas tem que ter algum vínculo afetivo. A condição certo? da mulher. Vamos supor que a mulher foi morta por uma disputa por um ponto de drogas. Não é feminicídio. Tá? Não é na condição do sexo feminino. Aí é mais difícil. Mesmo com a tecnologia, acaba ficando um pouco mais difícil também a investigação, né? Porque tá dentro, ou não, tá dentro do ambiente familiar. É que a motivação você tem que tirar da cabeça da pessoa, né? Aí é mais complicado. Ali você vai ter a prova, o fato, né? A motivação você trabalha muito com o psique, né, cara? Porque nós temos duas coisas que são bem diferentes, né? Embora o nome é bem próximo, nós temos o femicídio
e o feminicídio. O femicídio é quando uma mulher é morta. Vamos imaginar que o bandido roubou um banco para fugir da polícia, passou num ponto de ônibus, deu um tiro e matou uma mulher. Isso é um femicídio. Ele matou uma mulher, mas podia ser um homem, podia ser, né? Agora, quando é o feminicídio, a mulher é morta por essa razão. Razão de gênero, por ela ser do sexo feminino. Se fosse um homem naquela situação, ele não teria sido morto, né? Então, é a grande diferença aí dessa classificação. Existe um vínculo patente entre a vítima e o autor. Então, isso é importante fazer essa comprovação. Sim, mesmo, sim. de repente, a ex-namorada mata a atual, sei lá, seria também um feminicídio. Ou não? A Não, ex-namorada- o sujeito ativo pode ser homem, pode ser mulher. Né? Sim. Não há Qualquer um. problema, não. Pode. O que não há importa problema. é que seja Condição uma do mulher sexo e feminino, essa relação. a vítima ser vítima pela condição do sexo feminino. Gente, mais realista que isso, só se a gente for lá na delegacia e ficar com eles alguns dias lá pra gente, né, sentir isso. Estão todos convidados, né? Então, já E vamos, hein? E vamos, né? Vamos. O professor vai organizar, né, uma ida para ter esse contato aí de perto. Agradeço imensamente vocês terem vindo. Eu sei que saíram direto do trabalho para cá. Então, obrigada pelo sim de vocês, por ter aceito. Obrigada a todos. Obrigada o pessoal do Juridiquês por convidar eu e o Hernani para estarmos aqui substituindo eles, né, nesse bate-papo. E estamos aí nesse nosso podcast especial e teremos vários outros aí no decorrer do semestre. Obrigada. Boa noite aí para vocês. eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês sempre. O nosso, muito obrigado. O prazer é nosso. O convite já tá feito. Tá?